Olá pessoal, hoje eu queria falar um pouco sobre instalações elétricas de chuveiros, né? Dando uma resposta a um dos nossos inscritos, que provavelmente vai ser a dúvida de muitas pessoas. Mas como é de praxe, antes de a gente falar sobre o circuito em si, o processo de instalação elétrica do chuveiro elétrico, vamos fazer um pouquinho de teorias desse cidadão. O princípio de funcionamento dele se baseia nisso aqui, que é uma resistência, né, que é composto por uma mola, na maioria dos casos uma mola de aço, que oferece uma resistência extremamente baixa. E quando você aplica uma diferença de potencial ali nesses terminais, então você tem uma corrente percorrendo esse material, que é semelhante ao filamento de uma lâmpada, e por efeito Joule ocorre então uma troca térmica entre a resistência e a água do chuveiro elétrico. Os modelos mais comuns, você normalmente tem os modos inverno e verão. No modo inverno, a tensão é aplicada entre esses dois terminais, fazendo um circuito mais curto, portanto uma resistência menor, e dissipa uma potência maior. Nesse modelo aqui, a potência dissipada vai ser de 5.400 watts. Então, se você tem potência do chuveiro e tem a tensão, logo você vai ter a corrente. Então, por essa fórmula aqui você tem. Então, a corrente é igual potência dividido pela tensão. Como se trata de uma carga puramente resistiva, você pode utilizar essa fórmula aí que dá certo, tá? Portanto, a corrente desse chuveiro elétrico vai ser de 24 amperes. Aqui nesse modo verão, a tensão é aplicada entre esses terminais aqui e esse aqui. Portanto, o circuito ficou maior, mais comprido, e a resistência também ficou maior. Quanto maior a resistência elétrica desse mecanismo, menor será a potência dissipada. Você observa que quando você liga o chuveiro elétrico no modo verão, ele fica 30% em média mais econômico. Portanto, a corrente desse cara aqui cai para 16,8 amperes. Se você tem potência, tensão e corrente, pela fórmula também você vai ter a resistência, tá? Porque resistência é igual a tensão ao quadrado dividido pela potência. Então a resistência dessa molinha aqui é de cerca de 8,9 ohms, tá? Já no circuito maior, a resistência fica igual a 13,08 ohms. Para ver o princípio de funcionamento. Então, quando você abre o registro, abre a torneira do chuveiro, você desencadeia mecanicamente, tá, o fechamento de um contato. Logo, a passagem vai começar a fluir pelo mecanismo e a resistência vai começar a aquecer. E, por efeito Joule, vai transferir esse calor para a água. A água vai ficar quente e esse é o princípio de funcionamento de um chuveiro elétrico. O grande segredo de um bom funcionamento de um chuveiro elétrico, pessoal, é isso aqui, ó. Fio terra, tá? Por quê? Isso aqui é uma mola de aço, é um material condutor. Se você tem uma fase aqui ou aqui, tá? Se faltar o neutro e o produto não tiver aterrado, totalmente você vai levar um choque. É só o que acontece quando o sistema não é aterrado, tá? O seu corpo passa a ser o aterramento, e aí a eletricidade passa pelo seu corpo, tá? E você é eletrocutado, tá? Por isso que o aterramento é importante no chuveiro elétrico. O esquema funcionalzinho dele, ó. Alguns chuveiros elétricos, pessoal, existem alguns modelos no mercado que são blindados, tá? E quando você tem esse produto blindado, né, que normalmente é protegido por um aço inox ou cobre, né, ele é compatível com DR, né, que é o disjuntor residual. É muito comum você colocar um DR numa instalação, num chuveiro comum, e ele disparar com muita facilidade, né, porque sempre ocorre fuga quando você não tem essa resistência elétrica blindada, tá? Portanto, se você pretende usar um DR num circuito de chuveiro elétrico, tá, é importante que esse chuveiro seja blindado. São normalmente mais caros, mas em compensação eles raramente queimam, né? Tem um desempenho, uma vida útil bem maior, tá ok? Que é o esquema de ligação de um chuveiro elétrico bifásico num sistema trifásico 220 volt TNS, né? Que é o sistema de aterramento quando você tem neutro separado
do condutor terra, tá ok? Aqui você tem o quadro de distribuição e como é que faz a ligação do chuveiro, tá? Mais tarde a gente vai ver o que tem dentro desse quadro, tá? Mas esse aqui é só o esquema, tá, funcional. Só vamos colocar 3 chuveiros aqui. Observe que nós temos aqui um circuito trifásico 220 volts entre fase e fase, tá? Para cada chuveiro elétrico vai uma fase, vai 2 fases, tá? E um condutor de proteção, que é o aterramento, tá? Evidentemente que para cada circuito desse tem um disjuntor bifásico, que a gente vai ver mais tarde como é que funciona. Seção do condutor, tá? Como é que eu faço para dimensionar a seção do condutor de um chuveiro elétrico? Essa fórmula aqui, corrente igual a potência dividido pela tensão. Como se trata de uma carga puramente resistiva, tá? Não tendo nenhum fator de potência, tá? Então você pode aplicar perfeitamente essa fórmula aí para encontrar a corrente nominal do seu chuveiro. Se nós temos a potência do chuveiro elétrico e temos a tensão nominal dele, então você vai fazer o seguinte, tá? Corrente é igual a potência dividido pela tensão. Então 5.400 dividido por 220, 24,54 amperes. Próximo passo agora é a gente saber qual é o condutor, tá, que flui essa corrente, tá, com tranquilidade. Aqui uma tabelinha. Aí a gente vai escolher então um fio de 4 milímetros, tá? Porque 24,5 amperes é maior do que 24 amperes, que daria no fio de 2,5. Então eu acho muito fino um fio de 2,5 para um chuveiro. Então vamos para o próximo fio, que é 4 milímetros, sempre dando uma folga para ele. Então fio de 4 milímetros suporta tranquilamente 32 amperes, conforme mostra essa tabela aqui, tá? NBR 541097, tá ok? E o disjuntor, pessoal? Qual é o disjuntor que nós vamos utilizar para proteger esse fio de 4 milímetros, né? O disjuntor, no caso aqui, é apenas para proteger o condutor. Ele não tem nenhuma ação em relação à proteção contra choques ou a proteção contra surtos no equipamento, tá? Se você quiser entender melhor sobre esse assunto, a gente tem outros vídeos que tratam disso, beleza? Qual é o disjuntor que nós vamos usar aqui? Tá? Por essa tabela aqui, a gente observa que o disjuntor para 32 amperes vai ser esse cara aqui, que é uma tabela fornecida pela VEG, tá? Nós vamos usar um disjuntor bifásico 32 amperes, curva B. O que é curva B? É uma curva destinada a cargas que tenha características predominantemente resistivas, ok? Ele é mais rápido, ele atua muito mais rapidamente, ele não tem retardo como os de curva C ou D, tá? Se você quiser entender melhor sobre esse assunto, a gente também tem um vídeo que trata especificamente só sobre disjuntores. Se procura aí no nosso canal YouTube, você vai encontrar, tá? Inclusive esse vídeo, tá? Ele é um dos mais acessados, ele acho que já passou de 150 mil acessos. Como é que isso está disposto lá dentro do quadro de distribuição, pessoal? Vamos ver como é que funciona isso. Olha só. Primeiro você tem aqui o disjuntor trifásico, né? Um disjuntor geral. Em série com ele você tem o DR. Lembrando que o DR só vai funcionar bem se o chuveiro tiver um circuito blindado, tá? A resistência for blindada. Se não for, você pode ter disparos, né, aleatórios, entendido? Portanto, disjuntor geral, disjuntor trifásico geral, DR, e em série com o DR você tem aqui os disjuntores seletivos, sendo um disjuntor bifásico para cada chuveiro elétrico, tá? Então tem que ser um para cada chuveiro elétrico, beleza? Então é importante que as duas fases passem pelo disjuntor. Já imaginou se você coloca um disjuntor monofásico aqui, aí você desliga uma fase e a outra fica lá? Tá? Isso é extremamente perigoso, muito perigoso, tá? Aqui ampliando mais um pouco o detalhe da instalação, olha só, sistema bifásico aqui, as duas fases vai para o chuveiro, 220 volts, lembrando que é obrigatório o aterramento em chuveiro elétrico, beleza?
Vocês podem usar todos os fios aí de 4 milímetros, inclusive o fio do aterramento. Aqui é o detalhe final da instalação. Detalhe importante, pessoal, é o seguinte: evitem colocar uma tomada aqui, tá? Normalmente tomada ela provoca centelhamento, né? E pode aquecer o pino e dar problema. A gente recomenda sempre fazer esse tipo de coisa aqui, ó. Você pode usar um conector de porcelana do tipo Sindal, desses de 4 a 10 milímetros, e fazer a ligação do chuveiro elétrico diretamente no conector, que é os fios que vêm do quadro de distribuição, né? Esse cara aqui vai ser a interface entre o quadro e o chuveiro, e dessa forma fica um negócio mais seguro, tá ok? Agora a gente vai falar um pouco sobre ligação de chuveiros elétricos monofásico no sistema trifásico 220 TNS. Tá? Observe que agora você não tem mais fase-fase, você tem fase e neutro. O primeiro chuveiro vai numa fase e no neutro, o segundo chuveiro vai numa outra fase e no neutro, o terceiro chuveiro vai em outra fase e no neutro. Todo mundo é aterrado, né? Observe aqui, e assim por diante. Qual é a seção que a gente vai usar para o condutor? Tá? Usar a mesma fórmula, corrente é igual a potência dividido pela tensão. Portanto, nossa corrente vai ser 5.400 dividido por 127 volts. Tá? Por que 127 volts? Alguns estados do Brasil, pessoal, a tensão entre fase e fase é 220, e outros estados a tensão entre fase e fase é 380. Tá? Então, se você pegar 220 e dividir por 1.73, que é a raiz de 3, você vai encontrar esses caras aqui, ó, 127 volts. Portanto, a tensão de fase de um sistema trifásico 220 volts é 127, que é a tensão entre fase e neutro, tá? Então, por isso que é 127 volts e não 110 volts, tá? Então, corrente é igual a 5.400 dividido por 127, portanto, a corrente vai ser de 42,5 amperes. Tá? Próximo passo agora é saber qual é o condutor que vai dar vazão a essa corrente. Tá? A gente olha essa tabelinha aqui. Olha só, o cara que tem folga tranquila para, tá? Capacidade de condução é condutor de 10 milímetros, tá? Portanto, nós vamos utilizar aqui um condutor de 10 milímetros, e o disjuntor que nós vamos usar é um disjuntor de 50 amperes curva B, que são curvas destinadas a cargas predominantemente resistivas, né? Carga resistiva é aquilo que transforma normalmente a eletricidade em calor por efeito Joule. Tá aí o nosso disjuntor de 50 amperes. Como é que isso é disposto lá dentro do quadro de distribuição? E tem o disjuntor geral. Em série você tem, com o disjuntor geral você tem o DR, tá? E em série com esse cara você tem aí os disjuntores monofásicos seletivos, um para cada chuveiro elétrico. Okay, vamos ver aqui o detalhe da instalação, olha só. Do DR vai para cada um. Tá? Você tem a fase então, portanto, indo para o chuveiro, o neutro, sai do barramento, e o terra também. Lembrando, mais uma vez, que é obrigatório sistema de aterramento em chuveiro elétrico, pelo aquele motivo que a gente falou lá no início do vídeo. Tá? Mais uma vez aí o detalhe da instalação, lembrando que é sempre interessante conectar isso com esses conectores de porcelana. Tá? Eu não recomendo colocar aquelas tomadas, mesmo que seja tomadas e plugs de 20 amperes, né? Por quê? Olha só, cara, como é que eu vou colocar uma tomada e um plug de 20 amperes num negócio que deu 50 amperes? Tem condição, né? Não faz sentido isso. Beleza? Agora a gente vai ver como é que é o esquema de ligação do chuveiro monofásico num sistema trifásico de 380 volts, né, que é a tensão. Vai dar 220 entre uma fase dessa e um neutro. É bem semelhante a essa
a ligação anterior, a diferença é só em relação aos condutores, tá ok? Qual é o condutor que nós vamos usar aqui nesse caso? Então, a gente vai usar essa fórmula. Corrente é igual a 5.400 dividido por 220 volts, portanto 24,5 amperes. Vamos usar um condutor aí de 4 milímetros, que passa tranquilamente 32 amperes, tá? E nós vamos usar um disjuntor monofásico de 32 amperes, curva B. Tá aí. Como é que isso é colocado no quadro? Olha só a disposição. Mesmo esquema do circuito anterior, tá? E nós vamos ficando por aqui, pessoal. E qualquer dúvida vocês podem postar aqui no nosso canal, né? Canal da Eletricidade. Completando aqui agora em 28 de dezembro de 2013, mais de 4.200 inscritos com mais de 1.300.000 acessos. Inclusive eu agradeço muito por isso, que é um dos canais da cidade mais, digamos assim, mais conceituados do YouTube, porque a gente coloca vídeo aula com embasamento e com fundamentação técnica, tá? A gente está desenvolvendo aí um mestrado na área de engenharia e nós não somos nenhum eletricista amador para ficar falando bobagem aqui. Por isso que a gente está bem conceituado nessa fita, tá? Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.